Se nos últimos dias, meses, semanas ou anos, você tem se perguntado: será que o que eu estou fazendo pela educação dos meus filhos é o suficiente? Será que eu deveria criar de outra forma, planejar, organizar de outra forma, ir atrás de outros recursos? Se esse tipo de preocupação tem estado ecoando aí na sua mente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa minissérie Educação que Floresce. Eu sou a Catarine, aqui do Educar com Sapiência, e eu trabalho acompanhando professores e famílias que querem trabalhar por uma educação intencional, querem ir em busca daquilo que realmente funciona para que a gente eduque as nossas crianças, de forma que elas sejam capazes de viver plenamente a vontade de Deus para a vida delas. E o que eu quero falar aqui para vocês hoje é essa retomada do programa Educação que Floresce, é porque agora nós já temos 5 anos de existência. Esse projeto nasceu em 2019, quando eu estava criando o PEF. O PEF é o nosso curso de Planejamento do Ensino Familiar. E quando eu estava organizando esse programa, esse curso, para as famílias que queriam organizar um plano mesmo, eu fiz uma pesquisa perguntando o que vocês acham mais difícil de lidar com relação a isso. E uma coisa que eu achei interessante é que muita gente me disse assim: olha, na verdade, eu não tenho dificuldades em fazer planos. Eu faço muitos planos, eu não consigo, na verdade, colocar em prática. Então, eu tive a ideia de criar esses 7 princípios fundamentais aqui para uma educação que floresce, a partir dessa ideia. Como nós podemos criar um plano de ensino, um plano educacional que realmente eu consiga colocar em prática? Não só nesses 5 anos. Antes disso, como eu já trabalho há muito tempo como professora, então planejamento é algo que está na minha vida o tempo todo, né? E então, desde muito tempo atrás, eu já percebi que nós temos uma tendência de criar planos extravagantes. Às vezes nós nem colocamos no papel. Eu não sei se você é uma pessoa que costuma planejar certinho no papel, mas muitas pessoas planejam só aqui, né, nas ideias. Mas mesmo quem coloca no papel, às vezes cria algo muito, muito mirabolante. Mirabolante eu quero dizer assim, todas aquelas nossas ansiedades, tudo que nós gostaríamos de resolver na vida, a gente coloca aqui e pronto, esse é meu plano. O resultado é que isso que eu coloquei aqui não bate, não é compatível com a minha realidade. Então, passam alguns dias ou algumas semanas e pronto. Já não consegui cumprir isso, não consegui cumprir isso, desisto de tudo e acabou. Meu plano eu não consegui colocar em prática. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês durante essa minissérie são princípios para que você consiga organizar internamente, planejar a educação dos seus filhos de uma forma executável, um plano que você realmente consiga colocar em prática. E nós vamos ver que isso tem vários princípios, várias estratégias para acontecer de verdade. Então, por que educação que floresce? Eu gosto muito de flores, acho que elas trazem uma vida, uma cor, algo de muito especial ao ambiente onde elas estão. E uma das coisas que eu acho maravilhosas nessa nossa vida, nesse nosso mundo, são as árvores que florescem, como o caso dos ipês, jacarandás, enfim. Eu morei muito tempo em São Paulo e se aqui onde eu estou eu já acho bonito ver árvores florescendo ou floridas, em São Paulo isso para mim tinha um significado ainda mais forte. Porque São Paulo é uma cidade com muito cinza, muito concreto, muito asfalto. Então, quando chegava, por exemplo, a época dos ipês, aquilo parece que transforma a cidade. É como se aquele lugar que era todo cinza e meio tristonho ficasse cheio de vida, porque os ipês têm uma cor tão forte, né? E eu penso, quando nós consideramos o nosso papel na educação das crianças, que nossa função ou uma delas, é preparar a criança para que ela floresça onde está plantada.
Esse estar plantado não digo só um lugar físico, mas o lugar na vida para o qual ela foi criada. Eu creio que muitas vezes nós gastamos muito tempo e energia e dinheiro com o hoje, sabe? Com os problemas de hoje, as picuinhas de hoje, os eventos de hoje, as atividades. E poucas vezes nós paramos para pensar em que exatamente tudo isso está contribuindo para a formação da pessoa que meu filho será. Será que quando eu imagino quem ele será lá na frente e eu olho para o que nós estamos fazendo hoje, essas duas coisas coincidem uma com a outra? Essas duas coisas são realmente o que eu faço é para trabalhar aquilo que eu espero ver um dia? Então, nessa minissérie, eu vou trazer para vocês esses 7 princípios ou 7 atitudes que nós precisamos considerar para uma educação que floresce, para uma educação que prepara a criança para ser essa árvore frondosa, bonita, bela, onde os pássaros fazem seus ninhos, essa árvore que fornece sombra àqueles que estão cansados e toda essa analogia tão bonita que as árvores nos trazem. Essa árvore que traz beleza à vida. E uma das coisas que eu tenho considerado aqui com vocês é: muitas vezes nós estamos excessivamente preocupados com os recursos que eu preciso para essa educação que eu quero oferecer para o meu filho. Então, todo material que eu vejo, todo recurso, eu saio recolhendo em pastinhas e salvo no computador, e imprimo, e eu compro nas promoções, se for de graça, melhor ainda. Só que eu não paro para pensar, será que isso aqui faz sentido para o meu projeto educacional? Será que isso aqui faz sentido para quem é a minha família? Será que isso faz sentido para quem é a minha criança, para quem são os meus filhos? Então, a primeira coisa que eu gostaria de considerar aqui com vocês, que eu espero que vocês estejam com seu material aí em mãos para ir anotando e organizando o seu plano de educação que floresce, é pensar assim: existem 3 níveis, tá, gente? Educacionais. Eu sempre falo isso aqui em todos os nossos programas. Eu uso esses 3 níveis para deixar claro que função nós teremos em cada momento. Então eu tenho a educação informal, que é aquela que acontece no dia a dia, quando as pessoas estão simplesmente conversando com a criança, dizendo isso, dizendo aquilo, como você cozinha, como você faz uma coisa. Eu tenho a educação não formal, que é quando eu já tenho um professor ou um pai ou uma mãe que faz um planejamento para áreas específicas. Eu quero trabalhar a fluência leitora, eu quero trabalhar as virtudes e assim por diante. E eu tenho educação formal, que é aquela que nós consideramos educação acadêmica, que você tem um currículo a cumprir, tem lá substantivo, fração, história do Brasil, enfim. Então, quando você tem esse conteúdo programático mais específico, que nós trabalhamos geralmente na escola, ou no caso da educação domiciliar, em casa, essa é a educação formal. Aqui nós temos alguns programas diferentes. Por exemplo, nós temos o programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. Ali nós fazemos um planejamento. Você cria um plano, um projeto para trabalhar 10 áreas em que você quer fortalecer o seu filho, na identidade, nas emoções, relacionamentos, desenvolvimento da linguagem, enfim. Aquele projeto é um projeto para quem está trabalhando nesse nível não formal, que é a base mais elementar. Antes de pensar em educação formal, português, matemática, história e geografia, eu tenho que me preocupar com esse alicerce, que eu chamo aqui de educação não formal, que é onde os pais vão agir intencionalmente e a escola não vai considerar esses fatores. A escola ela tem lá o seu conteúdo formal a ser trabalhado, mas os pais são aqueles que conseguem desenvolver todo o projeto de ensino aqui do que a criança precisa para a vida. Então, eu gosto de mencionar isso para deixar claro que, quando eu falo de planejamento, eu não estou falando só de quem vai fazer um homeschooling e assumir para si toda a educação formal. Eu falo que mesmo a criança está na escola
ou quem está trabalhando a educação domiciliar precisa começar por essa base, esses fundamentos. E depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, só para deixar claro que nós estamos falando aqui de algo mais essencial do que português, matemática, história, geografia, química e física, certo? Então, o que eu quero que você pense nesse nosso primeiro episódio aqui, nossa primeira aula, é quais são as características que você gostaria de ver na vida dos seus filhos lá na frente. Imagine que daqui a 10 anos você está lá sentado na sua casa, sentada, um almoço em família, e você está vendo seus filhos ali conversando, já adultos, jovens adultos, e você está ali sentado observando e considerando todas as coisas. Que características você gostaria de ver lá na vida do seu filho nesse momento? Uma pessoa forte, uma pessoa bem capacitada, uma pessoa que saiba desenvolver ali os seus relacionamentos de forma saudável, uma pessoa sábia, uma pessoa com bom desempenho cognitivo. O que você pensa? No seu material que você tem aí, tem 2 espaços. Um é para você escrever todas as características que você imaginou aí, tudo que você gostaria de ver lá nos seus filhos lá na frente. E depois, no segundo quadrinho, você vai separar as 3 principais. Esse exercício é difícil, gente. Nós não gostamos de escolher algumas coisas porque nós não queremos abrir mão das outras. Mas o exercício aqui é: se você precisasse focar em só 3 coisas para o desenvolvimento dos seus filhos, o que seria? 3 características que, assim, essas serão as prioritárias. Dessas eu não abro mão. Se você está assistindo aqui no YouTube, escreve aqui pra gente aqui embaixo nos comentários quais são essas 3 características que você gostaria de ver na vida dos seus filhos lá na frente, daqui a 10, 15 anos. E no próximo episódio nós vamos começar a transformar esse sonho que nós gostaríamos de ver lá na frente em um projeto, um plano que você consiga realizar, que você consiga colocar em prática. Animados? Então vamos lá. Escreve no seu planejamento aqui, compartilha com a gente nos comentários no YouTube e se preparem para o nosso próximo episódio. Vamos lá então?